Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica, você está assistindo o nosso canal Plantão da Oficina. E hoje eu vou dar uma dica para vocês aqui sobre limpeza de TBI. Como que ela é feita, por que tem que limpar, e se tem que fazer um serviço gigantesco, se tem que fazer um serviço que vai funcionar. Eu vou mostrar para vocês isso aí durante o decorrer desse vídeo. Tô com uma Fiat Strada, esse carro bacanaço aí, um carro de serviço, viu, galera? Que veio aqui na oficina para fazer para dar uma geral no sistema de arrefecimento, fazer uma revisão no sistema de arrefecimento. Só que ao tirar aquela tampa aqui que fica do filtro de ar, que tampa aqui o coletor de admissão, eu me deparei com esse TBI aqui limpo. Olha pra vocês verem, tá limpo, né? Só que esse TBI não tá totalmente limpo, não. Ele ainda tem uma sujeirinha nele aqui, ó, que tá parecendo mais uma terrinha, um barro. Olha lá, tá vendo? Olha isso aqui. Tem uma sujeirinha ali, bacana. Mas esse aí não é o que a gente quer, o ponto que a gente quer chegar, não. Por que esse TBI tá limpo desse jeito? O carro, ele tem uma tomada de ar que vem do cárter, que tira aqueles gases que da queima do óleo do carro. Toda vez que o carro esquenta, galera, qualquer tipo de óleo esquentou, ele vai sair um pouquinho de fumaça, tá? Saiu esse pouquinho de fumaça, junto com essa fumaça vai óleo. Essa é uma fumaça oleosa. Bacana, bacana. Só que no carro, tem uma tomada de ar aqui, ó, que é essa daqui, que é o filtro anti-chama, que é justamente para pegar esse óleo que está queimando lá dentro do cárter, dentro do motor. Ele vai aspirar esse óleo, vai puxar por aqui e vai jogar no TBI. Porém, aqui dentro tem uma peneirinha que ela tem que juntar essas partículas mais grossas, reter e voltar com ela para dentro do carro. Mas se o carro tiver com excesso de queima de óleo ou essa peneira estiver entupida, o que vai acontecer? Ele pode começar a condensar até chegar no TBI. E esse carro aqui me parece que ele está queimando muito óleo. E justamente isso está acontecendo. Ele está subindo aqui partículas maiores e está lavando o TBI dessa forma aí, ó. Está deixando ele limpo. E, poxa vida, Darley, então está saindo óleo daqui e vindo para cá? Isso mesmo. Só que está vindo em forma de gotículas. Está vindo muito pouquinho, mas chega a limpar o TBI desse jeito. Saiu daqui, veio para cá, ele entra no coletor de admissão, entra para dentro da câmara de combustão, lá no pistão, queima junto com o combustível e sai no escapamento. Quando o carro tá bacaninha, isso aí é normal, tem que fazer dessa forma, porque duas coisas vão acontecer aqui. Vai baixar um pouquinho a temperatura na câmara de combustão e também vai evitar de sair gases nocivos para a atmosfera, direto para a atmosfera. O gás que sai daqui do óleo do motor é um gás muito nocivo, então ele vai para a câmara de combustão, vai ser queimado junto com a gasolina, vai passar pelo catalisador e passando pelo catalisador, ele vai sair lá no escapamento menos nocivo. Não é que vai ser você vai poder chegar no escapamento e cheirar ali, não, mas vai sair menos nocivo do que se estivesse jogando isso aqui direto para a atmosfera. Bacana? Beleza. Esse carro está queimando muito óleo, está saindo essa gotícula, está limpando o TBI aqui. Bacana? Beleza. Está limpando o TBI e está lambrecando isso aqui de óleo, lambreca isso aqui de óleo e lambreca até lá no pistão, pode lambrecar de óleo. Só que quando queima o combustível no pistão, ele pode gerar uma partida sólida, uma partícula sólida, que aí vai gerando carbonização no pistão. E como é que a gente faz para resolver isso, Darley? A primeira coisa, galera, vai ter que mexer no motor para ver por que está acontecendo isso aqui. Troca o filtro anti-chama para ver se ele não está saturado primeiro. Não está saturado? Com certeza o motor está queimando óleo, está com problema aí ou na parte de baixo ou no retentor de válvula, alguma coisa assim. E o TBI? O que a gente vai ter que fazer para poder resolver esse problema do TBI? O TBI a gente tem que tirar ele e limpar ele. E tem duas formas de limpar o TBI. Você pode tirar esses parafusos dele aqui, tirar a conexão elétrica, tirar uma mangueirinha ali embaixo, retira o TBI, lava a parte de cima, lava a parte de baixo aqui onde passa o ar, coloca ele no lugar e fim de papo, está resolvido. Só que antes disso tem que escanear o carro e tem que informar para o cliente o seguinte: na hora de tirar esse conector elétrico, ele pode quebrar. Aquela mangueirinha ali, ela pode quebrar. Então, essa é uma forma de limpar o TBI que eu particularmente adoto de vez em quando na oficina, porque ela é mais demorada, pode gerar outros gastos para o cliente, tá? Porque se quebrar aqui, vai ser cobrado do cliente e vai resolver da mesma forma que a segunda opção, que é o que eu vou mostrar para vocês. Você pode limpar também o TBI aqui por cima, da mesma forma, como se for, que eu já mostrei em vários vídeos aí, jogando um pouco de descarbonizante aqui, para limpar só aquela beiradinha ali, ó. Tá vendo? Essa beiradinha aqui do TBI. É só ela que interessa pra gente. Porque é ela que vai limitar aqui a quantidade de ar que vai entrar para dentro do coletor de admissão, fazendo a marcha lenta do carro funcionar. E por que tem que limpar isso aqui de vez em quando, galera?
Quanto mais sujeira tiver naquela bordinha, mais o TBI vai, a borboleta, que é aquela borboletinha ali embaixo, ali, aquela tampinha, parecendo a moeda, ela vai tendo que abrir aos pouquinhos para passar ar. E quanto mais sujeira ela tem na bordinha dela, na beiradinha dela ali, quanto mais sujeira tem, mais ela vai ter que abrir. Chega uma hora que ela começa a desregular o carro, porque ela não pode ter uma abertura muito excessiva. Às vezes ela tá suja de um lado, do outro lado nem tanto. Então, o ideal de vez em quando é limpar isso aí para deixar em ordem, entrar com o scanner, fazer o reset dos parâmetros dessa borboleta. Tem carro que reconhece automático, tem carro que não reconhece. O ideal é sempre entrar com o scanner e ver se tem reconhecimento. Bacana? Tem essa segunda forma de fazer essa limpeza que também funciona bem. Lembrando que é só a bordinha ali que nos interessa. Bacana? Bacana. Agora, por que tem essa primeira opção e eu prefiro fazer a segunda? Eu prefiro fazer a segunda pelo seguinte, galera. Todos os carros que vêm aqui para a oficina, assim, 99% é um ou outro carro que não precisa dar outras manutenções. Por exemplo, esse carro veio com esse problema aqui. Bacana? Precisamos fazer uma limpeza no TBI? Relativamente não, porque ele já foi limpo pelo próprio óleo. Mas se precisasse fazer a limpeza nele, também ainda tem que fazer a revisão do sistema de arrefecimento. Talvez esse carro também vai precisar de bateria. Talvez esse carro também vai precisar de uma revisão no sistema de freio. Então, o que a gente puder economizar para o cliente na hora de uma manutenção é o ideal, sendo que vai funcionar da mesma forma. O TBI vai funcionar da mesma forma, fazendo a limpeza aqui por cima ou retirando ele e fazendo a limpeza. Agora, muitas pessoas podem achar o seguinte, né? Não, Darley, não funciona da mesma forma, não. Funciona, viu, galera? Funciona porque eu já fiz o teste, já fiz o vídeo e já mostrei aí no canal. O antes e o depois de fazer a limpeza de um TBI com o TBI no lugar ali, sem retirar ele do carro. Fiz num Cobalt, tem esse vídeo aí no YouTube, beleza? Funciona bem e funciona bem demais. Só que fica a cargo do cliente escolher qualquer tipo de limpeza que ele quer. A limpeza que é feita aqui por cima é a metade, um pouco abaixo da metade do valor de tirar o TBI e limpar ele em bancada. Bacana? Lembrando que em oficina mecânica, galera, se tiver que tirar essa mangueira aqui, é um preço. Se eu tiver que tirar os bicos injetores, é outro preço. Se eu tiver que tirar essa mangueira aqui para fazer alguma manutenção nela, é outro preço. Tudo que é mexido é cobrado. Não tem essa de que, por exemplo, trouxe para limpar o TBI, aproveita e troca essa mangueira para mim. Não, se eu tiver que mexer na mangueira, ela vai ser cobrada. Inclusive porque, por exemplo, na hora de tirar essa mangueira, se esse tubo aqui estiver danificado, ele pode quebrar e pode soltar. E se o cliente não estiver ciente que tem custo, ele pode achar que a culpa é da oficina mecânica. Então, tudo que é mexido é cobrado, que tudo que é consertado é cobrado. E ele tem que lembrar sempre, galera, se o seu carro chegou a dar defeito e está numa situação um pouco crítica, o sistema do seu carro está sendo recuperado. Ele nunca mais vai ser um sistema novo. O TBI, por mais que você limpe ele, dê aquela geral, troque as engrenagens aqui, ele nunca mais vai ser um TBI novo. Ele é um TBI recuperado. A gente está realizando uma manutenção para ele voltar a funcionar bacana. Mas pode acontecer dele dar um outro problema. Sistema de arrefecimento, da mesma forma. Sistema de freio, da mesma forma. Sistema de ignição, da mesma forma. A gente troca algumas peças na intenção que ele volte a funcionar, que ele restabeleça o funcionamento inicial dele, que foi o original de fábrica. Mas pode dar problema, beleza? Então fica esse vídeo para vocês aí falando sobre o TBI. Outra coisa, vamos explicar mais sobre o TBI aqui ainda. Eu estava acabando esquecendo. O TBI, o que acontece se deixar o TBI sujo, galera? Pode acontecer vários problemas. Carro flex, principalmente, ele pode perder o parâmetro de AF, que foi mais ou menos o que já aconteceu com alguns carros que eu mostrei aqui na oficina. O carro ele começa a abrir a borboleta, a mistura dele começa a ficar muito pobre, porque está entrando muito oxigênio, ele não está conseguindo regular direito, e aí ele pode mudar o AF. Então, se ele está com combustível, ele pode mudar para outro combustível, para tentar regular essa mistura de ar-combustível aí, e no outro dia de manhã, quando você vai dar partida, o carro pode não funcionar mais. Isso pode acontecer, já aconteceu aqui na oficina, e eu já filmei para vocês também, beleza? E pode dar mais algum problema? Pode sim. A marcha lenta pode ficar irregular, o carro pode começar a ficar gastão, pode acontecer uma infinidade de problemas aí. Cada carro vai reagir de uma forma diferente. E tem carros, galera, que não acontece problema nenhum. Essa é a verdade. Tem alguns carros que você pega o TBI dele, você não sabe se ele está mais sujo por fora ou por dentro. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui não tá o dos piores não, mas também tá sujo, olha. Tá vendo? Olha como ele tá sujo. Mas esse carro que tava funcionando. Ele estava funcionando, estava reconhecendo a AF, estava bacana.
E tem carro que vem aqui para oficina pior do que isso aqui. Tá bacana? Então, o ideal é limpar o TBI da mesma forma que você troca as velas de ignição, da mesma forma que você troca o líquido do sistema de arrefecimento de tempos em tempos e da mesma forma que é trocado o fluido de freio. Nada no carro é eterno. Nada no carro. Nem o chassi do carro é eterno, que com o tempo ele vai deteriorando. Bacana? Então, fluidos, limpezas tem que ser executado no carro para ele tentar permanecer um tempo maior aí funcionando bem. Bacana? Fica esse vídeo para vocês aí. Tem que fazer a limpeza do TBI nas revisões e galera, é meio que obrigatório. Se você não fizer, é claro, o seu carro possivelmente não vai parar de imediato, mas a longo prazo ele pode ficar gastão e pode vir a dar defeito. E aí você vai ter que ir ou para a oficina de reboque ou talvez pagar uma manutenção um pouco maior. Outro detalhe, quanto mais sujeira entra para o TBI, viu, galera? Isso aí, a questão é filtro, tá? Filtro e tubulação. Quanto mais sujeira entra para o TBI, mais rápido o motor desgasta. Tem que ficar atento a isso aí também. Bacana? Um grande abraço para vocês aí, hein?